Hoje vamos falar sobre a onisciência de Deus, e como o homem e toda a criação fazem parte desse plano perfeito. A Bíblia nos revela que Deus sabe todas as coisas. Nada acontece sem que Ele tenha conhecimento. Antes do começo do tempo, Deus já conhecia cada detalhe da história da humanidade. A palavra diz em Salmos capítulo 139, versículos 1 ao 4: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Antes que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Isso nos mostra que Deus não conhece apenas nossas ações externas, mas também pensamentos, intenções e decisões do coração. A onisciência de Deus é total, completa e perfeita. Ele não aprende com o tempo, ele já sabe. Em Isaías capítulo 46, versículo 10, Deus declara: Eu anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. O meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Isso significa que nada foge ao controle de Deus. O futuro não é uma surpresa para Ele. Cada geração, cada evento e cada escolha já são conhecidos pelo Senhor. Quando olhamos para a criação, vemos a manifestação visível da sabedoria de um Deus onisciente. Os céus, os mares, a terra e todos os seres vivos obedecem a uma ordem estabelecida por Deus. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 está escrito: No princípio criou Deus os céus e a terra. Nada surgiu por acaso. Tudo foi criado com propósito, ordem e intenção. Em Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17, a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, e que nele tudo subsiste. A criação obedece ao Criador porque reconhece a sua autoridade. Em Jó capítulo 38, Deus questiona Jó mostrando que somente ele conhece os fundamentos da terra, os limites do mar e o caminho da luz. A natureza responde à voz de Deus porque foi criada por ele. O salmista declara em Salmos capítulo 19, versículo 1: Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A criação não fala com palavras, mas testemunha diariamente que existe um Deus que tudo sabe e tudo governa. E onde entra o homem nesse processo? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26. Isso significa que o homem recebeu responsabilidade, consciência e missão. Deus confiou ao homem o cuidado da criação. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, está escrito que Deus colocou o homem no jardim para o cultivar e o guardar. O papel do homem nunca foi explorar de forma irresponsável, mas administrar com sabedoria aquilo que pertence a Deus. O homem é mordomo, não dono. Quando o homem se afasta da vontade de Deus, toda a criação sofre. Romanos capítulo 8, versículos 19 ao 22, dizem que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus, porque foi sujeita à corrupção e geme até agora, esperando redenção. Isso mostra que as escolhas humanas impactam diretamente o mundo criado. Deus, em sua onisciência, já sabia que o pecado traria consequências não apenas espirituais, mas também físicas, ambientais e sociais. Mesmo assim, Deus não abandonou sua criação. Ele conhece o caminho da restauração. Em Provérbios capítulo 15, versículo 3, a Bíblia diz: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Isso nos ensina que Deus vê tudo. Ele vê quando o homem age com justiça e quando age com descuido. Ele vê quando cuidamos daquilo que Ele criou e quando destruímos sem responsabilidade. A onisciência de Deus não deve gerar medo, mas temor e consciência. Deus sabe quem somos, onde estamos e para onde estamos indo. E ainda assim, Ele nos chama ao arrependimento, à responsabilidade e à obediência. Jesus confirma isso em Mateus capítulo 10, versículo 29 e 30, quando diz que nenhum pardal cai sem o consentimento do Pai, que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Isso revela um Deus que conhece os detalhes mais simples da criação. Deus conhece o homem. Deus conhece a natureza. Deus conhece o futuro. E mesmo assim, Ele nos convida a participar do seu plano. O papel do homem é viver alinhado com a sabedoria de Deus. Quando o homem reconhece que Deus é onisciente, passa a viver com mais responsabilidade, humildade e temor.
passa a entender que suas escolhas importam. Miqueias capítulo 6 versículo 8 resume bem esse chamado. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Quando o homem anda com Deus, a criação encontra equilíbrio. Quando Deus governa o coração do homem, tudo entra em ordem. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém, e se inscreva no canal, para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Agora, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és onisciente e conheces todas as coisas. Nada está oculto diante de Ti. Reconhecemos que dependemos da Tua sabedoria para viver. Ensina-nos a agir com responsabilidade, temor e obediência. Ajuda-nos a cuidar da criação que saiu das Tuas mãos, e a cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Que nossas escolhas glorifiquem o Teu nome, e que a nossa vida reflita a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém.